No vídeo de hoje eu vou te falar o que eu faço para contratar os melhores talentos, para identificar pessoas com potencial, mesmo que elas não tenham experiência com vendas, e eu trago para o meu time, levo para o time dos nossos clientes. O que eu vejo num processo seletivo, é que eu vou te passar a partir de agora. O processo seletivo é sempre uma caixinha de surpresa, porque as pessoas é que nem namoro, né? Quer mostrar só a parte boa, só o lado bom da parada, aí quando tira a maquiagem, filho, ih, rapaz, a noiva não era tão boa assim, tão bonita assim, mas calma, paciência. O trabalho do líder também é formar talentos, né? Pegar aquela pedra rústica e trabalhar para virar aquela joia maravilhosa. Seguinte, tem alguns sinais que no processo seletivo você consegue identificar essas joias a serem lapidadas. Eu já atuo em área comercial há mais de 20 anos, né? E nos últimos 5 anos eu me especializei em estruturar e escalar times. Então, o processo seletivo faz parte desse processo. Primeira definição que você tem que ter como líder comercial, como empresário, como head comercial, etc., é qual senioridade você está buscando. Porque se você não tem isso alinhado desde o início, você pode ter um excelente talento e ficar frustrado. A gente tem 3 senioridades: júnior, pleno e sênior. Júnior é aquele que depende de você o tempo todo. Pleno é aquele que depende de você só às vezes. E sênior é aquele que não depende mais de você. Ele já domina todo o processo, etc., né? Consegue até ajudar os demais. Eu falo o seguinte: o júnior pede ajuda, o pleno não pede ajuda, mas também não oferece ajuda, e o sênior é o cara que oferece ajuda. Ele domina de tal forma que ele oferece ajuda. Pô, Neto, é lógico que todo mundo, se pudesse, contrataria sênior, né? Muito mais fácil, pô, diminui muito o meu trabalho, etc., mas nem sempre é possível. E geralmente sênior não está disponível no mercado. Você tem que rantear, você tem que tirar ele dos lugares aí. Então você tem que ser mais agressivo, você tem que ter uma remuneração melhor para tirar esse sênior. Então não é tão simples de ter sênior, uma equipe só composta por sênior, não. Então a minha recomendação é que você mescle senioridade. Você tenha sênior com pleno e com júnior. Neto, em qual quantidade? Depende. Vamos lá, se sua operação está saindo agora do zero, você vai falar: nossa, Neto, eu vou ter 2 vendedores. Pega um sênior e um júnior. Não pega 2 sêniors nem 2 júnior, porque 2 júnior vai te dar muito trabalho e 2 sênior vai te custar muito dinheiro. Pega um sênior e um júnior, ou um pleno e um júnior, eles se ajudam, etc. Agora, se a equipe já está maior, com 10 pessoas, aí pega ali uns 20, 25% de sênior, uns 50% de pleno e o resto de júnior. Primeira definição é da senioridade. Se você não alinhar essa expectativa, o processo seletivo vai ser todo cagado, não vai dar certo, etc. Beleza, Neto, alinhei. Eu quero um perfil júnior. O que você vai analisar nesses candidatos? Se você quer um júnior, se você consegue pagar por um júnior, e o momento da sua operação é para ter um júnior, você não vai analisar ele tecnicamente. Não faz sentido, ele é júnior, você vai desenvolver ele tecnicamente. O que você vai analisar então, Neto? Comportamental. Então, mais importante que se ele sabe a técnica de vendas é se ele tem interesse em aprender, se ele é humilde para ouvir, se ele é rápido para pegar as coisas. Tem uma parada que eu aprendi, cara, a duras custas, eu vou revelar aqui para vocês. Foi um grande aprendizado que eu tive. Nos primeiros 30 dias, você já tem a resposta se aquela pessoa, ela aprende rápido ou não. Não precisa mais que isso. E se a sua operação está crescendo rápido, você precisa de pessoas que aprendam rápido. Ah, Neto, mas eu tô falando de processo seletivo, não de 30 dias. Tá bom. Só que no processo seletivo você identifica também se ela aprende rápido ou não. Você dá um feedback para ela e vê se ela aplica. Você pode fazer um processo seletivo em mais etapas. Então eu vou fazer uma primeira etapa, né? Vai trocar uma ideia, ver o que ela sabe, dou um feedback para ela se ela for fazer uma simulação de vendas e vejo se na próxima etapa se ela acolheu esses feedbacks e melhorou a abordagem dela. Então isso já é uma demonstração que a pessoa aprende rápido e é humilde para aprender. Então o comportamental para mim é o determinante quando você vai contratar um júnior. Outros aspectos comportamentais bons que você consegue identificar logo de cara. Essa pessoa, ela vem para o processo seletivo, ela precisa ter pesquisado sobre a sua empresa. Ela precisa, não sei se for uma vaga anônima, mas anônima para júnior e vendedor não faz nenhum sentido. Ela precisa saber quem é um expert, ter entrado no funil, ter visto os produtos, ter entendido a sua esteira, ter entendido um pouquinho da sua estratégia. Então quando você perguntar: e aí, fulano, o que você entendeu do produto? Ela tem que ter feito o dever de casa. Isso mostra proatividade. Então júnior eu vou ver comportamental. Não, Neto, eu cheguei à conclusão que eu quero um pleno. Então tá. Então vamos lá. Comportamental eu continuo vendo. É como se você fosse agregando. Comportamental sempre você vai ver. Além do comportamental, que mais eu vou ver? Aí você já vê técnica de vendas. Aí um pleno você já vê técnica de vendas, o quanto ele tem domínio. Se ele é pleno, ele precisa ter domínio de alguma técnica de vendas. Se ele for formado no DEF, que é a nossa metodologia oficial, você pode contratar, porque DEF não tem jeito. Os maiores players do mercado contratam quem domina o método DEF. Se você quiser aprender o método DEF, o link vai estar na descrição. Então você precisa
ver, ele domina o quê? DEF, domina Spin, domina Challenge, domina NPQ, quais as metodologias de venda que esse cara domina? Só que aí você vai dar um desconto porque ele é pleno, então talvez no processo seletivo ele fique muito nervoso. E aí talvez você esperasse uma grande simulação de vendas, um grande roleplay, né, e etc, mas ele é pleno, então pode ser que ele decepcione um pouquinho nisso e tudo bem, porque um pleno ainda tá desenvolvendo o emocional. Pega leve, ele tem que tirar uma nota para passar de ano no roleplay. Aí vamos lá, pro sênior. Aí agora o técnico dele não pode ramelar, não. O sênior, ele não pode ser aquele sparring, aquele roleplay, eu chamo de sparring, né? Simulação de vendas eu chamo de sparring. Todo processo seletivo a gente faz sparring. Ele não pode ser aquele cara que você fala, cara, o cara cometeu uns erros muito crassos, um erro muito infantil, muito júnior. Esse cara não pode cometer esse erro, tá? Então, o sênior, você vai, além de pedir o comportamental, que a gente carrega desde lá do júnior, você vai pedir um técnico mais apurado. Ele precisa fazer uma simulação de vendas com você, muito bem feita, muito bem conduzida. Você fala, cara, esse cara tem uns argumentos. E aí, o que você testa? Você vai testar o seguinte, quanto esse cara é bom de contorno de objeção. Então, não faça uma simulação de vendas aliviando pro cara. Pega pesado. Vamos ver como ele se sai. Qual que é o repertório dele de contorno de objeção. Então, ele tem que sair muito bem nos sparrings. Eu traria do sênior, quanto ele conhece do mercado. Então, o sênior, ele tem que ter capacidade de ter repertório de mercado. Quanto tempo no mercado ele tem. Quais funis ele trabalhou. Então, você que é um closer, tem que ter trabalhado. Se é um closer mesmo, busque uma pessoa que trabalhou em funil de sessão estratégica e no perpétuo. Porque se você só pegar uma pessoa que trabalhou em lançamento, lançamento é muita venda transacional. Às vezes a pessoa vendeu 1 milhão. Ela fala assim, mas já vendi 1 milhão. Mas como? Em lançamento? Em lançamento, cara, desculpa, mas lançamento a maioria tira pedido. Então precisa entender também o histórico dela, onde ela construiu essa senioridade. Quem validou essa senioridade? Quem foram os líderes dela? Você tem referenciais dela? Porque para ela ser sênior e ela poder pleitear ganha mais, e ela pode, é legítimo, tem que ter lastro isso. Então é bom você ficar esperto a isso, porque senão as pessoas falam assim, participei de um lançamento, faturei bem no lançamento e já sou sênior. Não é não. Dicas bônus aqui, perguntas que eu gosto de fazer em processo seletivo, para todos os níveis. Eu faço as seguintes perguntas que eu gosto de refletir. Primeiro, o que a minha operação ganha com a tua chegada? Isso é muito bom para entender como a pessoa se vê num time, se ela se vê como um time. Segundo, eu como seu líder, quais são os pontos de atenção que eu devo estar mais vigilantes? Então, o que eu tô querendo aqui? Eu tô só mudando a pergunta clássica que as pessoas têm dificuldade, que é quais são os seus defeitos? Quais são os seus pontos fracos? Quando você muda essa pergunta, é interessante que as pessoas têm mais facilidade para responder. Então, quais são, eu sendo seu líder, quais são os pontos que eu tenho que estar mais vigilante, que eu tenho que te apoiar mais, que você tem mais dificuldade? Essas pessoas, elas falam os defeitos delas. E por que eu faço essa pergunta? Porque tem gente que tem a miopia, né? Miopia de não enxergar os seus defeitos. E por último, aqui uma pergunta muito boa, também para enxergar a autocrítica dessa pessoa, que é, me conta um fracasso que você teve e o que você aprendeu com ele. Então tem pessoas que simplesmente não conseguirão te relatar um fracasso que elas tiveram. Que maravilha, perfeita. Essa pessoa, por que ela é eliminada do processo, tá? Se ela não consegue te trazer com clareza um fracasso. Porque assim, das duas uma, ou ela não se arriscou o suficiente para conseguir ter um fracasso marcante, então ela sempre foi muito conservadorinha ali, sempre fez o arroz com feijão, então se eu não vou tentar fazer um bife, eu não vou me arriscar, é só arroz com feijão. Então é ruim, conservadora. Ou segundo, ela já tentou fazer o bife, ela já tentou, só que ela não esteve vigilante para o resultado final, não consegue lidar com isso, ela sequer nem registrou, ela até evita o tema. Nos dois cenários isso é ruim para a tua operação. Então eu vou deixar aqui essas perguntas bônus que eu gosto de fazer. Determina a senioridade que você precisa, depende muito do tempo da sua operação, da maturidade da tua operação, dos seus desafios como líder comercial, se você for líder comercial. Inclusive a gente tem uma formação para líder, o link vai estar aqui na descrição, a Líder Pro. Você fica comigo durante 12 meses e eu te ajudo em toda a estruturação dessa área comercial. Então defina a senioridade, de acordo com a senioridade você alinha a expectativa do que você vai esperar de cada candidato, sempre pedindo um bom comportamental, mas o técnico balizando para cada senioridade, e faço umas perguntas ali para entender o quanto essa pessoa se vê, quanto ela é autocrítica, o quanto ela consegue enxergar os pontos de desenvolvimento dela, porque as qualidades todo mundo sabe falar, e os pontos de atenção, e os defeitos, né, e os pontos de desenvolvimento. Se essa pessoa não tem clareza com isso, não lida bem com isso, vai ser um baita trabalho você desenvolver essa pessoa. Espero que você acerte nas suas contratações e desenvolva seu time comercial. Valeu, até o próximo vídeo, um abraço.